capítulo 4 de Mateus, versículo de número 5, diz assim: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nas tentações que o Senhor Jesus sofreu ao longo dos 40 dias, eu falei para os irmãos que lá em Lucas 4, do 1 ao 13, no domingo passado, está escrito que não apenas houveram 3 tentações, mas que Jesus foi durante um período de 40 dias ali no deserto, submetido a tentações. Ele foi submetido a várias tentações. Eu expliquei para os irmãos também que a tentação que o texto se refere a Jesus, ela é diferente, porque não se pode tentar a Deus, e Satanás sabia que como Deus ele não poderia tentar a Jesus. Mas eu disse para vocês que o diabo tinha diante dele agora algo inédito. Ele nunca havia visto Deus na forma humana, portanto aquilo era uma cena única. Pela primeira vez ele está vendo Deus encarnado, Deus se fez carne. E Satanás vai investir justamente nesse aspecto da natureza humana, porque ele percebe que após esse período de 40 dias, Jesus agora está padecendo de fome, sofrendo de fome. E o final do período de 40 dias certamente foi o período mais desafiador, porque é bem possível que, humanamente falando, Jesus estivesse na iminência, como eu pesquisei e alguns médicos falando sobre isso, Jesus estivesse à beira, à iminência de entrar num estado de inanição, onde a pessoa fica tanto tempo sem comer, que ela tem dificuldade de se alimentar até com uma coisa mais simples. Então, meus amados irmãos, eu expliquei para vocês que o diabo se aproveitou deste momento e chegou até Jesus para fazer com que a natureza humana de Jesus fosse assediada com uma proposta, ou com um propósito de matar a sua fome, já que a fome é um apelo muito forte, para que a gente possa resistir, Ter fome, graças a Deus nunca passei por isso, mas quem já passou fome, quem já sentiu fome na vida, as pessoas dizem que a fome dói, e é difícil você enfrentar. Então ele faz um apelo para essa condição da natureza humana de Jesus, tentando com que, através desta forma, Jesus agisse independente do Pai, porque, como eu expliquei para vocês na semana passada, o Pai não falou nada para o Filho como ia matar a fome dele, o Pai não falou nada para o Filho como ia resolver este problema. E Jesus está ali há 40 dias sem comer nada, agora ele está com fome, e ele não sabe o que vai ser feito para matar essa fome, como é que ele vai resolver, como é que ele vai sair daquele deserto, como é que ele vai ter força para voltar para a Judeia. Deus não contou nada, o Pai não falou nada para ele. E aí eu disse para os irmãos que este é um dos grandes desafios da batalha espiritual, porque Satanás se aproxima de você exatamente naqueles momentos em que você não sabe o que Deus vai fazer, não é? Que você tem uma dúvida pairando aí na sua mente, que você olha para uma situação, Deus não falou, Deus não explicou, Deus não te contou nada, Deus não usou ninguém para dizer para você como é que você vai sair desta situação, como é que você vai resolver este problema. E é exatamente nesse momento que o adversário se aproveita para tentar colocar no teu coração, que uma vez que Deus não falou, que Deus não te mostrou nada, é melhor que você resolva logo do teu jeito, e você tem condição de resolver sem depender de Deus. Transforma essas pedras em pães. Bom, então ao longo dos 40 dias, Jesus foi submetido a várias tentações. Agora, existem 2 tipos de tentações às quais Jesus foi submetido.
a primeira tentação, ou seja, por que nós não sabemos então todas as tentações? Por que Lucas não contou? Já que Lucas vai nos dizer lá no capítulo de número 4 que ele foi tentado durante 40 dias, por que Lucas não nos falou então sobre, por que não está na Bíblia registrada todas as tentações que Jesus foi submetido ali? Então eu vou te explicar. Primeiro ponto, não está registrado na Bíblia, porque essas tentações, elas não eram de caráter geral, elas não serviriam para nada para a humanidade. Elas não tinham nenhum aspecto relevante para a humanidade. Por que não tinham? Porque estas eram tentações exclusivas e tentações específicas para Jesus. Agora, o segundo tipo de tentação está registrado na Bíblia. Por quê? Porque não é um tipo de tentação que se aplicasse única e exclusivamente ao Filho de Deus na condição de homem. E é por isso que nós temos então as 3 tentações aqui descritas em Mateus 4:3 aqui em diante. Estão registradas, portanto, porque elas têm uma porção, porque elas podem nos atender, porque elas podem nos ensinar, porque elas podem nos formar, nos mostrar, nos capacitar para esta batalha. As demais tentações que Lucas fala lá, elas não têm nenhum caráter geral, não se aplicam à humanidade, mas foram investidas, que possivelmente foram direcionadas única e exclusivamente para ele, na condição que ele estava como homem, como verbo encarnado. A primeira tentação, diga assim comigo, é sobre, diga, dependência de Deus. Fale mais forte, dependência de Deus. A segunda tentação, diga assim, é sobre confiança em Deus. Diga, confiança em Deus. Diga, a terceira tentação, diga assim, é sobre serviço e adoração a Deus. Diga, serviço e adoração a Deus. Então perceba que essas 3 condições aqui, elas têm um caráter geral. Elas podem ensinar, elas são universais, porque todos nós precisamos aprender sobre como vencer a tentação de sermos independentes de Deus. Sim ou não? Todos nós precisamos entender como confiar em Deus para vencer esses momentos de tentação, onde nós somos desafiados a agir por conta própria e deixar de confiar em Deus. Faz sentido isso para você? Amém ou não amém? Todos nós precisamos entender o que é o serviço e a verdadeira adoração que deve ser prestada única e exclusivamente a Deus. Somente a Ele nós devemos adorar. Então, meus amados irmãos, é por isso que em Mateus capítulo 4, verso 3 em diante, as 3 tentações estão registradas. E lá em Lucas 4, versículo 1 adiante, embora Lucas diga que ele foi tentado durante este período, não estão registradas todas estas tentações, porque muitas das que Lucas se refere eram coisas específicas que nós nunca, ou talvez vamos saber um dia quando estivermos lá no céu, mas agora aqui nós jamais vamos saber qual foi o teor, qual foi o assédio, qual foi o propósito dessas tentações, que não eram universais nem gerais, mas eram tentações específicas para o Filho de Deus como verbo encarnado. Bom, meus amados, dito isto, nós já aprendemos alguma coisa aqui sobre a primeira tentação. O que nós aprendemos aqui, só para recapitular? Bom, que a fome era lícita, que era perfeitamente normal Jesus estar com fome. Aprendemos que ser tentado não é, a tentação em si não é pecado, mas sim ceder a essa tentação, não é? Aprendemos que Jesus está faminto nesse momento, era algo perfeitamente comum. E deixa eu dizer uma coisa para você, até mesmo se Jesus tivesse usado o seu poder naquele momento por uma orientação do Pai, presta atenção, e se o Pai tivesse dito assim para o filho: filho, transforma essas pedras em pães agora e mata a tua fome, e Jesus tivesse feito isso, tinha problema? Então nós aprendemos aqui que nos momentos de dificuldade da nossa vida, você precisa examinar quem é que está te influenciando, quem é que você está ouvindo.
Porque quando é Deus que te orienta, quando é Deus que fala, quando é Deus que te dá a direção, você pode fazer tranquilamente, porque você não estará correndo risco nenhum. Ora, você está obedecendo. Então o grande problema, olhe para cá, o grande problema não é a questão de Satanás ter dito para Jesus: transforma a pedra em pão e come. Era lícito se ele tivesse feito isso, ele estava com fome. O problema é quem está apresentando a sugestão. Então é preciso examinar a fonte. É preciso examinar quem é que está te influenciando. É preciso saber de onde está vindo essa voz que você está escutando. É preciso saber quem é que está querendo direcionar os teus passos. A quem você escuta nesses momentos cruciais da sua vida, hein? Então a tentação aqui sobre Jesus era esta. O perigo era esse: fazer alguma coisa independente da vontade de Deus. Diga assim comigo, olhe para cá, diga assim comigo: todas as vezes que eu fizer alguma coisa independente da vontade de Deus, eu estarei por minha conta e risco. Você está entendendo isso? Então qual é o nosso grande desafio aqui, meus amados irmãos? É continuarmos dependendo de Deus, é continuarmos confiando em Deus, é continuarmos acreditando nesse Deus que, ainda que hoje você não esteja vendo como é que a tua fome vai ser saciada, Ele já tem os meios para te preparar uma mesa no deserto. Aleluia! Nós vamos confiar nisso. Então, meus queridos, a quem nós ouvimos quando nós estamos enfrentando esta crise? Foi Satanás, não foi o Pai quem falou com Jesus. E portanto, se nós não temos uma instrução clara de Deus para fazer alguma coisa, o que a gente faz então, pastor? A gente fica esperando até que Deus fale o que é para fazer. Você não sai feito um doido querendo transformar pedra em pão, não. Você não sai por aí escutando o primeiro que te manda uma mensagem no WhatsApp. Você não sai por aí seguindo o primeiro conselho que você escuta, não. Você não sai por aí fazendo aquilo que a primeira pessoa te diz para fazer, não. Se você não tem, olhe para mim por favor, se você não tem uma instrução clara de Deus sobre o que você vai fazer, se Deus ainda não te instruiu, não faça nada. Espere até que Deus te diga o que é para ser feito, e o nome disso é fé. Por que é fé? Porque Hebreus diz assim: olha, fé é confiança. Fé é esperar em Deus até que Deus se revele, até que Deus mostre a sua vontade. Ora, fé é ter certeza das coisas que se esperam. Fé é ter convicção daquilo que ainda não se vê. Ou seja, estou no deserto, estou com fome, o diabo está me dizendo para transformar as pedras em pães, mas o meu Deus ainda não falou. Então eu vou esperar, porque a hora que Ele falar, o resultado vai ser vitória. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele: quando Deus falar, a vitória vai ser sua. Aleluia. Até lá espere. Não é? Meus amados irmãos, escute-me por favor. Você sabe qual é o grande desafio, o grande problema hoje, onde muitas pessoas estão tombando na batalha espiritual? É porque tem muita gente que está fazendo da pedra pão. Você entendeu? Jesus tinha o poder de transformar pedra em pão, fisicamente falando. Ele podia fazer uma transmutação ali, a pedra ia virar pão. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu não tenho poder de fazer uma coisa dessa. Não, você não tem poder de fazer isso no que diz respeito a uma questão material. Mas toda vez que você faz uso
do mundo, de alguma coisa bonita lá no mundo, atraente, para satisfazer a sua necessidade, você está cedendo à tentação do diabo, que está mandando você pegar as pedras do mundo e transformar as pedras do mundo em pão e matar a sua fome. Será que nós não estamos transformando as pedras desse deserto chamado mundo em pão? Porque este é um aspecto importante para nós pensarmos. O diabo, nosso adversário, vai tentar nos convencer que as pedras do deserto podem ser transformadas em pão. O diabo vai tentar colocar no teu coração que as pedras do mundo podem servir para pão. E veja se não é essa a razão, porque muitas pessoas, meus amados irmãos, são seduzidas pelo mundo, porque vê a pedra lá no mundo, vê a droga, vê o álcool, vê a bebida, vê a prostituição, vê tudo isso que não presta. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem está comigo aí, levanta a mão e dá glória. Tudo isso que eu estou falando para você é pedra do deserto. Deus não te chamou para fazer pedra do deserto virar pão e comer do que o mundo tem para te dar. Deus te chamou para você ser alimentado com outro tipo de pão. O pão que te alimenta não é pedra do deserto que virou pão. O pão que te alimenta é o pão vivo que desceu do céu, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É que a gente não está fazendo isso às vezes. Aí aparece alguém na sua vida, você pega aquela pedra, ela se diz, mas que pedra bonita, vou transformar num pão. E aí você se envolve num relacionamento achando que uma pedra do deserto pode virar pão. Alguém te convida para uma baladinha, para uma festinha, você diz assim, vou lá, porque eu vou me divertir, vou me alegrar, vai ser bom, vai ser gostoso. Ele está te convencendo que a pedra pode virar pão. Pedra no deserto é pedra do deserto, nunca vai ser pão. Então esse é um primeiro, a gente trabalhou sobre isso aqui, mas agora falamos um pouco sobre isso aqui, estudamos um pouco sobre isso aqui, mas agora o texto diz assim, olha, segunda tentação, então o diabo levou a cidade santa. Olha só, agora quem está comigo aqui, amém? Note isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, olha só. Note agora que do deserto Jesus é levado para onde? Para a cidade? Para a cidade? O que é melhor? O deserto ou a cidade santa? O que é melhor? Você está no deserto ou você está na cidade santa? Você vai dizer para mim, pastor, sem dúvida nenhuma, é melhor você estar aqui na cidade santa. E aí que eu quero te mostrar um aspecto da batalha espiritual que talvez você nunca tenha pensado na tua vida. Veja o seguinte, as circunstâncias mudaram, tudo ao redor, Jesus não está mais no deserto, ele está na cidade santa, as circunstâncias mudaram, mas mesmo assim o tentador está lá. Então é por isso que é uma batalha, porque não tem zona segura, não tem lugar de trégua, não tem aonde você possa se colocar, que o inimigo não tente te derrubar. Você está no deserto, ele está lá te atacando, ele está lá tentando te derrubar. Você sai do deserto, vai para a cidade santa, ele está lá tentando te derrubar. Você está aqui hoje, provavelmente ele está falando, tentando tirar a tua atenção, tentando te derrubar. Aonde você for, você precisa entender, o tentador estará com você. Por isso é que Jesus disse, mas eu também estarei convosco até a consumação do século. Se tem alguém comigo aqui nesta noite, levante a mão para adorar aquele que está conosco. Então isso é uma bobagem. Aí eu vou para a igreja dos crentes, porque lá na igreja dos crentes a minha vida vai ser uma... Você pode estar no mundo, meu amigo, você pode estar aqui na igreja, se Jesus não estiver na sua vida, você vai ser assediado e atacado, e você pode cair lá no mundo, você pode cair aqui na igreja, você pode cair em qualquer lugar, porque para o diabo não tem esse negócio, não tem esse negócio de deserto, não. Ele levou Jesus para a cidade santa, botou Jesus no templo.
e continuou o seu propósito de tentar o Senhor. Veja, meus amados irmãos, que o verso 5 diz: ele o levou à cidade santa, diz mais, e o colocou na parte mais alta do templo. E o colocou na parte mais alta. Diga assim: parte mais alta. Eu quero que grave bem isso no teu coração. Diga: parte mais alta. E como é que você lida quando você está na parte mais alta, hein? Você sabe que este é um dos mecanismos que o adversário usa para tentar nos derrubar. Às vezes, quando a gente está no lugar mais... Como é que você age? Se você estiver no lugar mais alto dos negócios, se você estiver no lugar mais alto do ministério, se você estiver no lugar mais alto da vida intelectual, acadêmica, e aí você olha em volta e você diz assim: nossa, eu sei tanta coisa, eu conheço tanto, eu aprendi tanto, ninguém aqui sabe como eu. Como é que você lida com estar no lugar mais alto, hein? Como é que você lida esteticamente? Você olha para as pessoas e você olha assim e diz assim: eu estou no lugar mais alto. Meus amados irmãos, um dos propósitos do adversário é fazer com que muitas vezes quem está no lugar mais alto coloque o seu eu no centro de tudo. É por isso que ele disse para Jesus: Jesus agora pula daqui, porque ele queria que Jesus se fizesse o centro das atenções. Ele diz: pronto, você está no lugar mais alto, está todo mundo olhando para você. Aqui não tem isso, graças a Deus. Mas você sabia que tem crente que só faz as coisas se ele estiver na frente de um trabalho? Senão ele não põe a mão. Aqui não tem isso, graças a Deus. Mas por aí eu já ouvi falar. Me contaram que tem igreja por aí que tem crente que, se ele não estiver no lugar mais alto, se não for ele que está lá na ponta do pináculo, lá em cima, ele não faz nada. Me falaram que tem crente que, se não for para olhar para eles: olha para mim aqui, eu vou pular, olha para mim. Se não for ele o centro, ele não ajuda, ele não se envolve, ele não se engaja. Sabe o que o diabo queria com isso aqui? Colocando Jesus no lugar mais alto? Ele estava fazendo uma proposta para Jesus: Jesus, faz as pessoas olharem para você e tirar o foco do Pai. Pula, ninguém nem vai lembrar mais do Pai. Depois que você pular e os anjos vierem te acolher, todo mundo vai vir correndo te abraçar. Cuidado com o eu. Cuidado com o ego. Cuidado com esse negócio de ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, ninguém me dá oportunidade, eu estou esquecido, eu estou jogado. Cuidado com isso. As pessoas não podem deixar de olhar para Deus e mirar em você. As pessoas não podem deixar de olhar para Deus e olhar para você e dizer, e olhar para você pelo lugar que você está, dizer: olha, tá vendo onde o irmão está? Olha só que maravilha, olha que condição, que status. Cuidado com esse negócio de querer adquirir status. Nós não precisamos disso, mas o nosso adversário, nós estamos estudando o quê? Batalha espiritual. Uma das estratégias dele é essa: se não for você, não pode ser ninguém, hein? Se não for você, não faça. Se não é você que está botando a mão, não ponha a mão para ajudar ninguém. Ele quer te colocar, e tem gente que se sente tão bem lá no alto, né? Irmãos, não é por nada, eu às vezes fico tão constrangido, às vezes pela misericórdia de Deus, eu brinco, eu falo que às vezes cada 30, 40 sermão que eu prego, às vezes eu acerto um, fica bom. Eu fico tão constrangido às vezes assim, porque as pessoas dizem: olha, pastor Ivan, que mensagem, que isso, que aquilo, nossa, que... Eu entendo o que os irmãos estão falando, eu sei que é carinho, entendo, compreendo tudo isso, mas me vem ao coração que eu não vou subir no pináculo. Não. Eu não vou ficar lá no lugar mais alto, não. O lugar mais alto já tem dono. Xaramandé, carraia, somanai.
Já tem alguém que está no lugar mais alto. Já tem alguém ocupando o lugar mais alto. Já tem alguém que é dono do lugar mais alto. Aleluia. Então não quero ocupar o lugar mais alto, não. Sirva. Seja servo. Se não está fazendo, ajude quem está fazendo. Se não está na tua mão, está na mão de alguém, vai lá e ajuda, estende a tua mão e faz com quem está fazendo. Tem gente, meu irmão, que se não tiver no alto do templo, no pináculo, né, não dá certo, não serve para ele. Bom, e aí, nosso horário já foi embora. Presta atenção nisso. Terceiro aspecto da batalha espiritual, você precisa entender. O que eu disse? Que você precisa o quê? Entender que o nosso adversário, pastor Olímpio, ele é um especialista em distorcer a palavra de Deus. Eu posso provar isso para você? Você acredita? Eu posso mostrar isso para você na Bíblia. Olha olha só, presta atenção no que é que Satanás disse para Jesus. Citando o Salmo 91. Salmo 91 diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Presta atenção nisso aqui. Em todos os seus. E aí continua: eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Bom, é o texto que o diabo usou. Mas será que ele falou exatamente o que está escrito no Salmo 91? Não. O que ele falou? O texto diz assim: ele disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito. E aí ele vai citar o Salmo: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Quem percebeu que ele não citou em todos os seus caminhos? O Salmo 91 diz: dará ordem ao teu respeito, para que eles guardem você em todos os seus caminhos. Satanás disse: ele dará ordem ao teu respeito e eles te sustentarão. Ele omitiu essas palavrinhas aqui, em todos os seus caminhos. E aí eu estava lendo, estudando hoje à tarde. Por que o diabo omitiu todos os seus caminhos, hein? Por que ele não citou isso aqui? Muito simples. Satanás quer que você acredite que ele é quem tem o caminho para você. O diabo quer que você acredite, eu vou repetir, que você não precisa. Quem aqui já aprendeu que Deus tem muitos caminhos para nos ensinar? Eu não estou falando de Jesus como caminho para o Pai, eu estou falando da nossa vida cristã. Quem aqui já aprendeu que a gente tem que passar por muitos caminhos nessa vida para aprender, hein? Quem aqui já aprendeu que a gente tem que entrar por muitos caminhos, que Deus nos conduz por muitos caminhos para nos formar? Por isso o diabo omitiu os muitos caminhos, porque ele está dizendo aqui para Jesus: olha, está escrito que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Ou seja, uma das coisas que o inimigo mais faz é distorcer a palavra de Deus. Ele quer que Jesus acredite que não existem caminhos que o Pai tem proposto para ele, mas que existe um caminho, e esse caminho, sabe qual é? É o caminho que ele está mostrando para Jesus. Então, meus amados irmãos, entenda isso. É assim que o diabo ceifa a vida das pessoas, porque ele chega para alguém e diz assim: sabe a única coisa que você pode fazer? Acabar com a sua vida. É o único caminho. Porque ele chega para alguém e diz assim: sabe o que você faz? Seu casamento não está indo bem? Acaba com o casamento. Esse é o caminho. Ou seja, ele omitiu o texto que fala que o Senhor iria guiar pelos seus caminhos, porque o diabo não quer que você acredite que, por mais difíceis que sejam os caminhos que você vai ter que trilhar, é melhor você trilhá-los ao lado de Deus do que você aceitar a oferta dele dizendo para você: segue esse caminho, pula daqui, está tudo resolvido. Guarda isso no teu coração. Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Quando ele diz assim: você não é o Filho de Deus, então pula daqui, lança-te lá para baixo.
Sabe por que o diabo está dizendo isso para Jesus? Porque Jesus foi conduzido, Jesus foi levado para a cidade santa. Fala comigo assim, cidade santa. Agora, esse povo que estava lá era santo? Esse povo que estava lá estava servindo a Deus? Esse povo judeu que estava lá na cidade santa, eles estavam sendo tementes a Deus? Não! Então, quando o diabo diz para Jesus, lança-te daqui, joga-te para baixo, o que está dizendo nas entrelinhas é: Jesus, aqui do alto você está vendo a cidade santa, está vendo todo esse povo aí? Eles dizem que eles são povo santo, mas eles não são. Eles moram na cidade santa, mas eles não são santos. Eles nem acreditam em você. Resolve isso de uma vez por todas. Põe um ponto final na incredulidade desse povo. Pula daqui, salta, porque quando você pular e saltar e os anjos vierem para te segurar, a incredulidade desse povo acaba e você esfrega na cara deles quem você é. Pronto, olha só que astúcia. Mas Jesus nos ensina uma coisa sobre batalha espiritual. Por que Jesus não fez isso? Porque não era esta a obra de Deus. E o que é que nós aprendemos aqui? Se não estamos trabalhando com Deus, não estamos trabalhando para Deus, por mais que a coisa pareça certa. Ou seja, a coisa só está certa quando você está trabalhando com Deus. E aí quando você está trabalhando com Deus, você está fazendo para Deus. Agora, o que Satanás está dizendo para ele aqui é: pula e resolve logo esse problema. Na hora que eles te virem aqui sendo acolhido pelos anjos, acabou a incredulidade. Vai vir todo mundo te abraçar, vai vir todo mundo te recepcionar. Eles vão te pedir perdão, eu estou conjecturando. Eles vão te pedir perdão, desculpa por nós não termos acreditado em você. Verdadeiramente você é o Filho de Deus. Mas esse era o plano de Deus para Jesus, irmãos? Era para isso que o Pai enviou o Filho? Não. Então, se não estamos trabalhando segundo a vontade de Deus e com Deus, simplesmente não estamos trabalhando para Deus. Por isso, cuidado. Eu não vou avançar mais porque a hora acabou. Cuidado, porque às vezes você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça e você acha que está trabalhando para Deus, mas na verdade não está fazendo para Deus. Eu podia contar para vocês aqui, só lembrar para vocês aqui a história do Davi, quando ele mandou fazer aquele carro de boi, puxado pelos bois, carro novo, novinho em folha, mandou botar a arca lá em cima, e ficou todo contente, dançando, pulando, se alegrando, porque disse: estou fazendo algo grande para Deus. Mas no meio do caminho, os bois tropeçaram, você conhece a história, a arca tombou, Uzá foi segurar a arca e Uzá morreu. Se você não está trabalhando com Deus, você não está trabalhando para Deus. E as consequências são muito simples. Aonde deveria haver vida, começa a existir morte. Para nós encerrarmos, Satanás o levou, o colocou no pináculo, no alto, lugar mais alto do templo, e disse assim para ele: lança-te, joga-te daqui para baixo, atira-te, Jesus. Perceba as expressões, presta atenção nas expressões: lança-te, joga-te, atira-te. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, olha para cá. O que o diabo pode fazer? Ele pode te colocar lá, te levar, te tentar, fazer tudo, mas no fim das contas, ninguém peca se não for voluntário. Você só pula se você quiser. Pastor, foi o diabo. Pastor, eu tentei, mas o diabo me venceu, fui derrotado, o inimigo se levantou, está furioso, a culpa é do diabo, foi Satanás, foi ele que fez isso, foi ele, pastor, a culpa é dele, ele é o culpado. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo disse, ele
falou para Jesus, ele tensionou Jesus, disse: por que você não pula? Vai, lança-te, atira-te daqui, vai. Mas ele não podia fazer Jesus pular, e ele não pode fazer você pecar. Ou seja, no fim de tudo, pecado é voluntário. Você faz se você quiser, você bebe se quiser, você fuma se quiser, você se prostitui se você quiser, você vai fornicar se você quiser, você vai adulterar se você quiser. A escolha é sua. Não estou bravo não, tá? Agora eu estava começando a ficar, mas já me acalmei. É assim, Jesus, é desse jeito mesmo. Então termino dizendo para você: cuidado, porque o adversário nessa batalha espiritual, ele vai fazer de tudo para você não confiar em Deus, para você desconfiar, ou melhor dizendo, da palavra de Deus, né? Ele vai dizer: olha, está escrito, aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito, né? Ele vai tentar falar: pula, será que vai ser assim mesmo? Será que se você se lançar, será que vai acontecer deste jeito? E aí termino dizendo para você que tem gente aqui, não tem, graças a Deus, mas por aí me falaram uma vez que tem pessoas que só acreditam que Deus está agindo na vida deles se Deus mandar um anjo para segurar ele quando ele pular. Ou seja, ele depende de coisas externas para acreditar que Deus está na vida dele. Mas eu estou aqui para dizer para você que a prova que Deus está na sua vida não são as condições externas favoráveis, é o contrário, com as condições externas desfavoráveis, mas as condições internas favoráveis. Ou seja, do lado de fora tudo está me oprimindo, externamente está dando tudo errado, do lado de fora o homem exterior está se corrompendo, mas no meu interior o novo homem, o homem interior espiritual se renova dia após dia. Então a prova que Deus está do seu lado não são situações externas favoráveis, não. A prova que Deus está do seu lado é que, apesar de tudo do teu lado está dando errado, aqui no teu interior você está sentindo ainda a glória de Deus.